Olá, gente, tudo bom? Pessoal, nas duas últimas aulas a gente viu a parte teórica sobre leis de Newton. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar aquela teoria e aplicar em exercícios. Então hoje, basicamente, a gente vai resolver um monte de exercícios considerados clássicos, tá bom? Acompanha aqui comigo, então. Então, pessoal, nesse primeiro exercício que eu botei para vocês, eu botei um caixote em cima do chão. Eu te falei que a massa dele é 5 kg. É um sistema sem atrito, eu tô desprezando o atrito. E eu tô falando que eu vou fazer uma força sobre ele de 100 newtons. Com base nisso, eu quero calcular a aceleração. Vamos sempre seguir aquele passo a passo. Qual que era a primeira regra? O primeiro passo: desenhar todas as nossas forças. Então vamos começar pela força que ele deu, ó. Essa daqui é a nossa força F. Que outras forças tem aqui? Vai ter a força normal e vai ter a força peso. Qual que era o nosso segundo passo? Desenhar em cima desse bloco um eixo x e y. Aqui está o eixo x e o eixo y, legal. Terceiro passo, decompor alguma coisa que seja necessário. Gente, todas as forças já estão em cima do eixo x ou do eixo y, então não tem que decompor nada. Pula para o próximo passo, que é você escrever a segunda lei de Newton para todos os corpos. Como eu tenho apenas um corpo, eu só vou ter uma força. Uma equação, na verdade. Força resultante é igual a massa do corpo vezes o vetor aceleração dele. Perceba que isso aqui é vetorial. Isso quer dizer que a gente vai usar uma força resultante que pode estar no eixo x ou no eixo y. E eu vou ter uma aceleração que pode estar no eixo x ou no eixo y. Olha para a imagem, acompanha a nossa bolinha. Esse corpo ele vai andar ao longo do eixo x ou ao longo do eixo y. Sabemos que é ao longo do eixo x. Isso quer dizer que essa fórmula aqui a gente vai usar as componentes x das forças e da aceleração, tá? Força resultante não era um somatório de forças? Sim. Quantas forças nós temos nesse corpo? 3. A força F, a peso e a normal. Lembra que força resultante é só somar todo mundo? Então a gente vai somar essas três forças, não é? É errado. Eu falei que a gente vai usar apenas a componente x. Isso quer dizer que a nossa força resultante é a soma das forças, sim, só que as forças apenas no eixo x. A única força no eixo x que a gente tem aqui é a força F. Então a força F é a nossa própria força resultante. Aí repete aqui a massa e o valor da aceleração que a gente não sabe quanto que é. Do enunciado ele deu que a nossa força vale 100 newtons e falou que a massa é 5 kg. Pega esse 5 e passa dividindo. Eu vou ter que a nossa aceleração vai ser 100 dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, olha esse segundo exemplo. Ele é basicamente o mesmo do exemplo passado. A única diferença é que agora a gente vai ter atrito. Eu não te dei no enunciado a força de atrito, te dei o coeficiente de atrito dinâmico. Eu falei que ele vale meio, tá bom? Eu quero a mesma coisa, eu quero encontrar a nossa nova aceleração. Primeiro passo, desenhar todas as forças. Eu sei que a força que vai estar puxando vai estar para cá, a força peso para cá, a força normal para cima. Qual que é a tendência de movimento desse corpo? Tá vindo para nossa direita, não é? Então a força de atrito vai estar para cá, tá? Lembrando que na força de atrito a gente não desenha a setinha na cabeça, tá? Eixo X, eixo Y. Tá vendo que tá todo mundo em cima? Então você não vai ter que decompor nada. Próximo passo, aplicar a segunda lei de Newton. Pessoal, o corpo está andando ao longo do eixo x ou ao longo do eixo y? Ao longo do eixo x. Então a gente sabe que essa equação, a segunda lei de Newton, vai ser a componente do x. Ó. Então vamos lá. Força resultante é a soma de forças, só que é a soma das forças do eixo x, certo? Tá vendo que eu tenho a força F para um lado e a força de atrito para o outro? Se as duas estivessem apontando para o mesmo lugar, a gente ia simplesmente somar. Só que uma tá para um lado e a outra tá para o outro. Pessoal, a gente viu lá na aula de vetores que quando você tem duas forças, dois vetores para o mesmo lado, a soma deles é só você somar. Se você tem um para um lado e outro para o outro, que nem na situação atual,
A soma, na verdade, vai ser uma subtração, certo? Aqui a gente vai fazer o seguinte: o nosso referencial positivo vai estar apontando para o mesmo lado que o bloco está indo. Aqui o nosso bloco está indo para onde? Para a direita, não é? Então nosso referencial também vai estar para a direita. Isso quer dizer que forças que apontam para o mesmo lado são positivas, forças que apontam para o lado contrário são negativas. Aqui a nossa força F aponta para o mesmo lado que o nosso referencial positivo, então ela vai ser positiva. A nossa força de atrito aponta para o lado contrário, então ela vai ser negativa. Então vai ser a força positiva menos a negativa. O resultado disso vai dar nossa força resultante. E a gente sabe que a resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como que era a fórmula da força de atrito? Era um coeficiente vezes a normal. Isso aqui é igual a m vezes a. A gente sabe que para essa situação em particular, a nossa normal, o módulo dela, vai ser igual ao módulo do nosso peso para essa situação. Então, onde aparece normal, eu posso botar mg, que é a fórmula de calcular o peso, certo? Então, eu vou ter que F menos mg. Opa, faltou o mi, vou botar depois porque é multiplicação, então tanto faz a ordem. É igual a m vezes a. Pega esse m que está multiplicando e passa dividindo, né? Eu vou ter que a minha aceleração vai ser a força menos mi m g. Tudo isso dividido, ó, pela massa. O que a gente faz agora? A gente substitui os valores que o enunciado deu pra gente. A força, o enunciado falou que vale 100. Menos. O mi vale meio. Você poderia ter colocado 1 sobre 2, tanto faz. A massa é 5. A gravidade, poxa, professor, ele não deu. Se ele não der, considera que é 10. E tudo isso dividido pela massa, que é 5. Vamos lá. Esse meio vezes esse 10 vai dar 5. 5 vezes 5 dá 25. Então aqui no numerador eu vou ter 100 menos 25, 75, dividido por 5. Ou seja, se você fizer essa conta, você vai ver que a nova aceleração vai ser 15 metros por segundo ao quadrado. Faz sentido ser menor que no exemplo passado? Faz sentido, porque agora a força resultante é menor. Certinho, pessoal? Vamos para o nosso próximo exemplo. Agora eu tenho um bloco A conectado através de uma corda ao corpo B. À medida que o B despenca, ele vai puxar o A para a direita, certo? Como os dois estão conectados por uma cordinha inextensível, o módulo da aceleração do B é o mesmo que o do A. Então, a gente vai falar aceleração do sistema, tá? Corresponde à aceleração individual de cada um, que é a mesma. Eu dei para vocês a massa do A e do B, e eu te dei o coeficiente de atrito, assim como o valor da gravidade. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o valor da aceleração e da tração. Primeiro passo, desenhar todas as forças. Vamos começar pelo corpo A. Eu vou ter a força peso para baixo. Eu vou botar PA para não confundir com a do B, tá? Eu vou ter a força normal para cima. Tá vendo que aqui tem uma corda que vai puxar esse corpo para a direita? Então vai ter uma tração aqui em cima. Se a tendência de movimento é para a direita, o atrito vai estar para cá. São essas daí. Agora no corpo B, a gente vai ter a força peso que puxa ele para baixo. E tem a corda para cima, vai ter a nossa tração para cima. Repare que aqui não vai ter normal, porque o corpo B não está encostado em nada, tá bom? Eu não vou chamar essa tração do A de TA e a do B de TB, porque é ação e reação, tá? Então eles têm o mesmo módulo. Próximo passo é qual? Desenhar o eixo X e eixo Y. Vamos fazer isso mentalmente. Vamos no corpo A. Ó, tá vendo embaixo da força de atrito a bolinha? Vamos acompanhar ela ao longo do eixo X. Eixo X está aqui. Legal. Agora vamos para o eixo Y. Tá aqui. Certo. Desenhamos mentalmente. Precisa decompor alguma força? Não, todas já estão em cima dos eixos ou X ou Y. Então vamos pular o nosso passo 3. Ó, vamos para outro corpo, para o B. Mentalmente, vamos traçar os eixos X e Y.
Também não precisa decompor nada. Legal. Então vamos seguir em diante. O próximo passo era você aplicar a segunda lei de Newton para todos os corpos. A gente tem 2 corpos, então eu vou escrever corpo 1 e corpo 2. Gente, no corpo A, vamos escrever a fórmula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu já vou omitir as setinhas em cima porque a gente já sabe que elas existem e isso só me atrasa, tá? Vamos lá, a força resultante do corpo A tá no eixo X ou tá no eixo Y? Não sei, professor, como é que eu faço? É só você ir lá no desenho e ver qual é o sentido de movimento dele. O corpo A tá andando ao longo do eixo Y ou ao longo do eixo X? Ao longo do eixo X, certo? Então a força resultante está no eixo X. Quer dizer que a gente vai somar as forças do eixo X no corpo A. Tração menos FAT. Legal. Lembra que o referencial positivo era para onde o corpo estava indo? O corpo A está indo para cá, para a direita. Qual é a força que está na direita? Tração. Então a tração ajuda, a tração é positiva. Força de atrito está no sentido contrário, ela atrapalha. Então aqui vai ser tração menos força de atrito, igual a m vezes a. Essa massa é a massa do corpo A, né? Então eu vou botar o índice A aqui só para a gente não se confundir, tá? Deixa esse valor guardadinho. Vamos para o corpo B. A gente escreve primeiro a nossa fórmula, né? Certo. A força resultante do corpo B está no eixo X ou no eixo Y? Ah, ele está caindo, então ele está no eixo Y. Legal. Então a gente vai somar as forças que estão no eixo Y. O B está indo para onde? Para baixo ou para cima? Para baixo. Então nosso referencial vai estar para baixo. Peso está para baixo, né? Então ele é positivo. Tração é negativo, né? É, porque está para cima. Então a força resultante vai ser o peso do B menos a tração. Isso vai ser igual a massa do B vezes a aceleração. Certo. O que a gente faz agora? A gente tem essa fórmula e essa fórmula, equações, né? Vamos montar um sistema com elas. Repetindo a equação do corpo A, eu tenho que a tração menos a força de atrito é igual a massa do A vezes a aceleração. Para o corpo B, o peso do B menos a tração vai ser a massa do B vezes a aceleração. Se você não lembra de sistema, não tem problema não. Vamos relembrar aqui agora. A gente vai somar, né? Tá vendo que eu tenho um sinal de igualdade nas duas? Você vai somar coisas que estão do lado direito dele, dessa equação, com coisas que estão do lado direito dele, nessa de baixo. E coisa da esquerda com coisa da esquerda. Vamos começar com os termos que estão à nossa esquerda. Eu tenho tração menos FAT mais peso B menos tração. Tá vendo que essa tração e essa tração são ação-reação? Isso quer dizer que eles têm o mesmo módulo, é como se isso aqui valesse 10 e isso aqui valesse menos 10. 10 menos 10 me dá 0. Então, tração menos tração vai cancelar. Lembra que eu falei naquele vídeo anterior que forças de ação e reação sempre iam cancelar? Foi isso que eu quis dizer, tá? Então a gente tem que o peso do B menos o FAT vai ser igual a alguma coisa. Então, ó, peso do B menos a força de atrito vai ser igual à soma desses termos que estão aqui. Ou seja, MA vezes A mais MB vezes A. Perceba que nesse lado direito apareceu A de aceleração 2 vezes. Então, eu posso colocar em evidência. Então, ó, peso de B menos a força de atrito é igual a aceleração, que multiplica MA mais MB. Pega essas massas e passam dividindo, porque elas estão multiplicando, né? Então, a gente vai ter que a nossa aceleração pode ser calculada por peso de B menos o FAT dividido por MA mais MB, certo? Vamos continuar aqui em cima. Vamos substituir os nossos dados. Não, dá para continuar aqui embaixo, ó. O peso do B vai ser a massa do B vezes a gravidade, não é? Menos força de atrito é o μ vezes a normal. Normal de qual corpo? Qual corpo que tem um atrito? É o corpo A. Então vai ser a normal do A. Tudo isso dividido ó, por MA mais MB. Tá acompanhando, gente? Legal, agora lá em cima. Vamos repetir a fórmula.
massa do B vezes a gravidade menos μ vezes a normal do A. Para esse caso, a normal do A é igual ao módulo do peso do A. Como que a gente calcula o peso do A? É a massa dele vezes a gravidade, tá? Tudo isso dividido por MA mais MB. Vamos agora substituir os dados do enunciado. Quanto que é a massa do B? 10. Gravidade, 10. Menos, quanto que vale o μ? 0,2. Massa do A, 2. Gravidade, 10. Tudo isso dividido pela soma das massas, que seria 2 mais 10, né? Então, vamos lá. 10 vezes 10 vai dar 100. Menos, 2 vezes 10 vai dar 20, certinho? 20 vezes 0,2 vai dar 100. Certo? Divide aqui, dividido por 12. Gente, quanto é que é 100 menos 100? 0. 0 sobre 12. Quando você tem uma fração e qualquer um dos termos ou de cima ou de baixo é 0, a fração é 0. O que a gente tem daqui? A gente tem que, nesse caso, a nossa aceleração é 0. Ou seja, quem vai puxar esse sistema para baixo é a força-peso, não é? No corpo B. Para ele conseguir puxar o sistema, essa força-peso B tem que ser maior do que a força de atrito lá no A. Isso quer dizer que não foi suficiente para vencer. Elas são exatamente iguais, certo? Eu teria que ter uma massa maior no corpo B para fazer esse sistema andar, tá bom? Então, isso aqui foi a nossa letra A. Na letra B, ele quer saber quanto que vale o valor da tração. Seguinte, você já tem o valor da aceleração, que nesse exemplo daqui foi 0. Sempre que você precisar saber alguma força desconhecida, você vai pegar esse valor da aceleração e você vai substituir em alguma das equações do seu sistema. Pode ser qualquer uma, a que seja mais fácil, tá bom? Eu acho que é mais simples a gente substituir na primeira, do corpo A, certo? Então, aqui embaixo eu vou reescrever essa equação sublinhada aí do corpo A. Então, aqui na letra B, vamos reescrever tração menos a força de atrito é igual a MA vezes A. Gente, analisa comigo. A aceleração não é 0? Quanto que é alguma coisa vezes 0? 0. Então, todo esse termo aqui vai ser zerado, né? Então, eu vou ter que tração menos FAT é 0. Pega o termo negativo, passa para o outro lado positivo. Tração vai ser igual à força de atrito, certo? Força de atrito a gente viu que vai ser μ vezes a normal do corpo A. Ou seja, μ, MAG, onde isso aqui é a nossa força-peso. A gente já fez essa conta, olha só. O μ é 0,2, a massa aqui é 2 e o G é 10, certo? Isso aqui vai dar 100. Então, a gente tem que a tração é 100 newtons. Tanto a tração que está no corpo A quanto a que está no corpo B, porque é ação e reação. Certinho, pessoal? Vamos para o nosso próximo exemplo. Gente, nesse novo exemplo tem uma situação parecida com o exemplo anterior, só que agora tem uma mola. Olha só, esse corpo B vai para baixo. Ele vai puxar o A para a direita, que estava numa mola inicialmente sem estar esticada. Vai esticar um pouco a mola, certo? Por uma distância x, até o corpo A ficar parado. Quando ele ficar parado, o B também fica parado. Certinho? Quais são os dados que eu te dei? Eu te dei o quanto que a mola está esticada, 50 centímetros. Eu te dei o valor da massa do corpo A e do corpo B, o valor da gravidade. Aí eu pedi para você calcular o K da mola, a constante elástica. Então, o primeiro passo, a gente vai desenhar as forças que existem em todos os corpos. Vamos começar com o corpo B. Eu vou ter a força peso para baixo e eu vou ter a tração para cima. Só essas duas no B. E no A, eu vou ter a tração para cá. Nessa mola, eu vou ter uma força elástica para cá. Eu sei que eu também vou ter para cá a peso e para cá a normal. Só que eu já sei que o que importa para mim no corpo A é as forças do eixo X.
Então, o que eu vou usar para fazer as contas são as forças do eixo x. Então, eu não vou desenhar as forças do eixo y, tá? Qual que era o próximo passo? Mentalmente, você traçar o eixo x e y nos dois corpos e ver se tem alguma força fora dos eixos. Viu que não tem nenhuma? Legal, então segue em frente. Vamos aplicar as duas leis de Newton para os dois corpos. Vamos começar com o corpo A. Pessoal, a força resultante do corpo A está no eixo x ou no y? Está no x. Então vai ser o quê? Tração menos força elástica igual a MA vezes A. Deixa essa informação guardada, né? Agora vamos para o corpo B. Força resultante vai ser a massa do corpo B vezes a aceleração. A força resultante do B, se você reparar, está no Y. Então a gente vai ter peso do B menos a tração igual a MB vezes A. Agora eu vou pegar essas duas equações e montar um sistema. Para economizar espaço, eu vou pegar essa equação daqui e colocar aqui embaixo. Então aqui eu vou ter peso B menos tração igual a MB vezes a aceleração. Ó, a gente vem aqui e soma. Esse corta com esse, né? Então eu vou ter aqui peso do B menos a força elástica vai ser a aceleração multiplicada pela soma das massas. No exemplo passado, a gente viu que dá para isolar o A assim, colocar em evidência, quer dizer. Gente, você concorda que os dois corpos estão parados? A mola fez com que eles ficassem parados? Então, você concorda que esse A daqui vale zero? E zero vezes esse treco vai dar zero? Então, todo esse lado aqui vai ser zerado. Então, daqui a gente vai ter que a nossa força elástica vai ser igual ao peso do corpo B, certo? Força elástica é K vezes X em módulo. Igual força-peso vai ser a massa do corpo vezes a gravidade. Eu quero K, né? Então eu vou pegar esse X e passar dividindo. K é igual a massa vezes a gravidade dividido por X, certinho? Vamos começar a substituir os valores que o enunciado deu pra gente. A massa do corpo B vale 10. Gravidade, 10. Quanto que ele está esticado? 50 centímetros. Gente, olha o peguinha. A gente tem que usar sempre metros. 50 centímetros é metade de 1 metro. Então 10 vezes 10 vai dar 100. 100 dividido por 0,5. 200. Então, o nosso K vai ser 200 newtons por metro. Essa é a unidade do nosso K. Certinho? Vamos agora para o nosso último exemplo. Aqui a gente tem o nosso plano inclinado, que é basicamente uma rampinha com uma certa inclinação. Aqui você tem essa rampa. No enunciado eu te falei que esse ângulo aí é 45 graus, tá? Você tem um caixote com uma massa de 10 kg descendo, deslizando aqui, né? Aí tem um atritozinho que eu te dei o coeficiente e te falei o valor da gravidade. Eu quero saber qual é a aceleração que ele desce. Ele vai ter a mesma aceleração da gravidade? Não, porque ele não está em queda livre. Então a gente vai ter que usar a lei de Newton. Primeiro passo, você vai desenhar as forças. A gente sabe que ele cai para cá, né? Essa é a tendência de movimento dele. Então, no sentido contrário, a gente vai ter a força de atrito. Para cá, a gente vai ter a nossa normal, certo? Por onde está o peso, gente? Tá para cá. Ok. Próximo passo é traçar o eixo X e o eixo Y. O X está aqui. E o Y está aqui. Próximo passo, pegar forças que estão fora dos eixos e decompor. Tá vendo que tem duas forças que estão fora? A força de atrito e a normal? Legal, a gente teria que decompor as duas. Esse problema poderia ter várias forças aqui, onde está essa bolinha, e mais forças para cá. Eu teria que decompor todo mundo. No caso particular do plano inclinado, traçar os eixos assim que não fiz não é muito inteligente. O certo seria você fazer assim. Deixa eu apagar isso primeiro. O correto seria assim, ó. Por que ficou assim? Porque aí o maior número possível de forças vão sempre estar em cima do eixo X e do eixo Y, tá? Se você traça o seu eixo X assim e o Y assim,
A única força que você tem que decompor é a força peso, então o seu trabalho fica reduzido. Então, por uma simples semelhança de triângulos, esse ângulo aqui, ó, vai ser sempre igual a esse ângulo daqui. Tá bom? Se você decompor o peso, vai estar para cá, para cá. Eu vou ter um pedacinho para cá, que eu vou chamar de peso X, que é o componente X do peso. E eu vou ter meu componente para cá, que é o nosso PY, certo? Tem que dar uma lembradinha de decomposição de vetores aqui, ó. Então, o nosso Px vai ser o módulo do peso multiplicado pelo seno do nosso ângulo. Já o nosso PY vai ser o módulo de P vezes o cosseno, tá bom? Então, a partir de agora, a gente tem as componentes do peso, a gente pode parar de usar essa componente que era o peso normal e a partir de agora usar só essas duas componentes, certinho? Agora, a gente vai escrever a segunda lei de Newton para ele. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante está no eixo X ou está no eixo Y? Está no eixo X, né? Quais forças estão no eixo X? Tem o Px e tem a Fat. Tá, você olha para o bloco. Você concorda que ele está indo aqui para baixo? Legal. Então, qual é a força que está ajudando? É o Px. Qual que está atrapalhando? É a força de atrito. Então, a força resultante na hora de somar, você tem que fazer Px menos Fat. Então, olha só. Px menos Fat é igual a Ma. Certo? Px, ó, já tá aqui. É P vezes seno. Então, ó só. Peso vezes seno do nosso ângulo igual, menos, na verdade, força de atrito. Qual que era a fórmula da Fat? Era um coeficiente multiplicado pela normal. Certo? Isso aqui é igual a Ma. Bom, a gente lembra que peso é mg. Então, vai ficar m vezes g vezes seno do ângulo, que é 45 graus, menos o mi vezes... Gente, nesse caso, a normal é igual a que outra força? Nesse caso, olha no desenho, a força que está oposta à normal é o nosso PY. Então, no lugar de normal, a gente pode colocar PY. E PY é isso daqui, P vezes cosseno. No lugar de P, eu já vou botar mg também. mg vezes cosseno de 45 graus. Tudo isso é igual a m vezes a, tá? Eu já vou pegar o m e passar dividindo. Então, eu vou ter que a nossa aceleração... Eu vou pegar o m e vou passar dividindo. Então, a gente tem que a nossa aceleração vai ser... Eu vou botar em cima também o mg em evidência. Eu vou ter mg aqui. Aí eu vou ter seno de 45 graus menos o mi vezes o cosseno de 45 graus. Tudo isso aqui, ó, dividido por m. Dá para cancelar os m's, então a massa dele não importa. Então aqui a gente tem que a nossa aceleração vai ser a gravidade, que multiplica seno de 45, é raiz de 2 sobre 2, menos, quanto que vale o mi? Dos dados, ele falou que vale 0,1. Então, aqui, ó, 0,1 multiplicado por cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, tá? Ah, a gente já pode botar o valor da gravidade, que é 10. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, essa parte aqui de dentro, se você fizer as contas na calculadora, vai dar 0,64 aproximadamente. Aí você tem que lembrar que tem que multiplicar por esse 10, né? Então, a nossa aceleração vai ser aproximadamente 6,4 metros por segundo ao quadrado. De boa? Então essa foi a aula de hoje, gente. Esses exercícios vão te dar a base para você resolver os outros, tá? Tem que treinar agora. Abraço, gente. Até a próxima.